É o cuidado de Deus, né, cuidado de Deus. Deus nos cuida. É difícil quase a gente fazer uma oração sem pedir a Deus seu cuidado, né. É uma dos pedidos que mais está na ponta da língua. Quando a gente sai em excursão, assim, para algum lugar, a única foto que eu achei estava embaçada, mas azar, dá para lembrar um pouquinho, deu até uma nostalgia, até uma saudade, né. Mas antes da gente sair, a gente sempre faz oração, né. A gente sempre ora e pede pela proteção de Deus. A gente pede para que Deus cuide, proteja a viagem, dê tranquilidade para o motorista, enfim, que a gente consiga chegar do outro lado. A gente sabe que o trânsito é uma coisa muito perigosa, então a gente sempre pede a proteção. Já pararam para pensar de que maneira Deus responde essa oração? A gente pede para Deus a proteção. De que maneira Deus nos protege? Pararam para pensar como é que ele faz para nos proteger? A gente não pensa nisso na real, né? A gente só pensa que, tá, beleza, vamos chegar do outro lado, né? E na maioria das vezes, que bom que a gente chega do outro lado. Mas já pararam para pensar como é que Deus faz para responder sim a essa oração? A gente pede, Deus, proteja a nossa viagem. E daí Deus diz, beleza, vou proteger. Como é que Deus faz, então? Mesma coisa, antes de dormir, a maioria de nós, quando vai dormir, ora, né? E a gente sabe que é interessante esse lance do dormir, porque quando a gente vai para a cama, a gente fica completamente impotente, né? Quer dizer, naquele momento cessa a nossa força. Alguém que está dormindo não faz nada, né? E por mais assim que alguém possa pensar, mas eu tenho sono leve, mas mesmo assim, não tem tu. Quando tu vai dormir, tu estás entregue. Então é um costume cristão, é um bom costume cristão orar antes de dormir. E muitas vezes a gente pede proteção para Deus. Diz, ó, Deus, guarda a mim, guarda a minha família, né? Guarda os meus amigos. Então, antes de dormir é um momento que a gente usa muito para orar, para falar com Deus. Alguns até dizem que dormem no meio da oração. A gente acha que isso é pecado, mas na verdade não, né? É sinal que tu fica orando até pegar no sono. Mas já pararam para pensar como é que Deus diz sim a essa oração? Como é que Deus responde a ela? Por exemplo, se tu pede para Deus, ó, cuida de mim, cuida da minha família e tal, e daí Deus diz, tudo bem, vou cuidar. Tá, e o que ele faz daí para cuidar? Então essa é a pergunta, como Deus cuida de você? E aqui daí, conforme eu vou falando, vocês vão dizer assim, o pastor hoje só falou obviedade, só falou coisa óbvia. Mas são coisas que a gente não pensa. São coisas óbvias, mas são coisas que normalmente a gente não para pensar. Quando a gente pensa assim, como Deus cuida de você, é muito normal, muito comum a gente pensar logo em um cuidado espiritual, sobrenatural. Sabe, como se Deus ele criasse tipo uma barreira espiritual ao nosso redor, que também nos desse então essa proteção, digamos assim, contra as forças do mal, né? Só que o que eu queria comentar hoje é que esse cuidado de Deus ele vai além e ele também engloba coisas que muitas vezes a gente sabe. Quando eu for falando, vocês vão pensar, se é certo que vão pensar, isso eu já sabia, mas que a gente não pensa, né? E depois eu vou falar a grande prova de que a gente não pensa. Então, a primeira forma de Deus cuidar de nós, a primeira forma de Deus cuidar de nós é através da sua criação, ou através da natureza, como alguns dizem, né? Então, Deus, ele é favorável a nós quando ele cria o mundo. Quando ele cria o mundo, ele cria as coisas de tal forma que ele está pensando em criar um ambiente favorável para a nossa vida. Ele cria o mundo pensando em que o mundo precisa ser um ambiente favorável para a gente viver. E a gente muitas vezes não se dá conta disso, né? Mas a natureza, ela é cheia de cuidado de Deus. Por exemplo, por que a gente não morre de fome? Óbvio, né?
Porque a gente tem comida. Tá, e a comida sai da onde? Natureza, da criação de Deus. Deus, ele preparou a criação de tal forma que a gente encontra ali alimento. Não só alimento, ali a segunda imagem, né, sombra. Quer dizer, às vezes tu tá cansado. Isso para nós agora até é mais metafórico, mais simbólico, né? Mas no tempo que as pessoas trabalhavam no campo, mais assim, ou as pessoas que ainda hoje trabalham no campo, conhecem muito bem o valor de uma sombra. Então, assim, a criação de Deus, ela conspira para o cuidado da criatura. Deus, ele nos cuida através da sua criação. Por isso o Salmo 67, que foi o que o Lucas cantou há pouco, né? A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Deus no céu, ele está mexendo os pauzinhos dele, fazendo a terra girar, mandando sol, mandando chuva, dando poder para a terra produzir o seu fruto, e tudo isso para quê? Para que a gente seja cuidado e protegido, tá? Não só isso, ou também isso, mas vocês pensam na Bíblia, olha só, eu trouxe alguns exemplos, 4 exemplos, de quando Deus, através da natureza, sem nenhuma mágica, sem nenhum milagre, apenas através da ordem natural, ele cuida da sua criatura. E a primeira vez, então, é lá em Gênesis, quando Adão e Eva eles cometem o pecado, e antes eles estavam nus, mas agora Deus faz uma roupa para eles. E Deus não faz uma roupa mágica. Deus não cria um skin tipo de game, assim, tipo Shazam, pum, e eles estão vestidos. E é interessante isso. Gênesis diz que a roupa que veste Adão e Eva é de pele de animais. Então, na criação, Deus tira aquele símbolo da proteção agora, né? Quer dizer, vocês pecaram, se tornaram meus inimigos, mesmo assim ainda os protejo. E a prova, o símbolo disso é que eu estou fazendo uma roupa para vocês. E da onde eu tiro essa roupa? Da própria criação. Quer dizer, a criação, agora amaldiçoada, mas ela continua sendo uma criação que vai cuidar de vocês. Vai ser mais difícil do que antes, do suor do teu rosto, tu vai ter que comer o teu pão, mas vai continuar cuidando. Noé, né? Interessante também, Noé, Deus, ele profetiza então que vai ter um grande dilúvio, a humanidade inteira vai acabar morrendo nesse dilúvio, menos uma família, a família de Noé. Deus poderia ter arrebatado a família de Noé. Deus podia ter dito, não te preocupa, Noé, quando começar a chover, eu vou te levantar para o céu, até a chuva parar e depois eu te desço de volta para a terra. Mas vejam, Deus, ele usa a sua criação, ele diz, Noé, constrói um barco. E para construir um barco, ele teve que ir lá cortar árvore, pregar, e, né, colocar tudo direitinho. Então, através da criação, Deus cuidou daquela família. E não foi nem Deus que fez o barco, né? O próprio Noé construiu esse barco. Gênesis 9:13, então, é um versículo que mostra, né, de Deus, então, entregando a criação para o ser humano para servir de alimento. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Então, a criação pode ser usada para a preservação da vida humana. Mesma coisa ali, Lucas 6:1, né, os discípulos estavam com fome. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo, os seus discípulos começaram a colher e a debulhar as espigas e a comer os grãos de trigo. Estavam com fome e comeram. E aqui deu uma treta grande depois que os fariseus acusaram eles de trabalhar no sábado, né? Era sábado, eles não podiam fazer isso segundo a lei, né? Mas não era o ponto ali é que existia a fome e Deus entrega então a sua criação para que a fome seja saciada. Então, de novo, Jesus ele não faz um milagre. Jesus, interessante, a gente sempre pensa assim, os discípulos estavam com Jesus, eles estavam com fome. Tá, Jesus dá um jeito, né? Multiplica alguma coisa aí, né? Não, eles atravessaram uma plantação, colheram um trigo e foram comendo aquilo. Tá? Então, Deus ele cuida de nós através da natureza. E aqui a gente pode ver, ó, e por que isso é importante, assim? Aquilo que eu disse no início, vocês vão dizer, pastor, mas isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Sabe, mas não sabe.
Porque quantas vezes a gente come e não agradece, não lembra que é Deus que está nos dando isso? Quantas vezes a gente deita numa uma cama quentinha e nem passa pela cabeça que eu estou orando e pedindo cuidado de Deus e está ali, cara. Deus está me respondendo na hora, sabe? Deus tá me cuidando ali naquele momento. A gente sempre, vamos ver que milagre vai acontecer. Não, cara, tá ali, ó, tá vendo a coberta, o travesseiro? É Deus te cuidando através da sua criação. Cara, agora tu tá vestindo roupa, é Deus te cuidando através da criação. Tu mora numa casa, né? É Deus te cuidando através da criação. Tem um carro para andar, ou sei lá, qualquer coisa que tu tenha. É o cuidado de Deus estar presente em tudo que te protege. Então, esse é o primeiro ponto. Deus nos cuida através da criação. Quando a gente pede em oração pelo cuidado e pela proteção de Deus, a gente precisa abrir os olhos, porque Deus pode estar respondendo essa oração mais rapidamente do que a gente imagina, ou está mais próximo do que a gente imagina a resposta dele. E detalhe, aquela história, né? Deus responde mesmo antes da gente pedir, e até mesmo quando a gente não pede. Então, o cuidado de Deus, ele vai sobre justos e injustos, até mesmo aqueles que não pedem, recebem também essas bênçãos do cuidado de Deus. Então, essa é a primeira. E a segunda? A segunda, acho que ninguém aqui imaginava. A gente vive numa época em que tu falar de lei é uma coisa que incomoda. Né? Mesmo eu estava tratando isso com os confirmandos, né? A gente estava estudando os mandamentos, e a religião, ela é sempre vista, normalmente é vista como uma entidade de proibição, sabe? Como uma polícia moral que quer te proibir de fazer coisas. Então, é normal a religião ser vista como isso, assim, né? Como algo que vai limitar a tua liberdade, limitar a tua vida, né? Então, os mandamentos de Deus, eles muitas vezes são vistos nessa perspectiva, de algo limitador, algo que te tira a liberdade. E aqui eu trago numa outra perspectiva, os mandamentos como proteção, como uma forma de Deus te cuidar e te proteger. Tá, agora já deve estar caindo a ficha, né? É óbvio isso, é certo isso, né? Os mandamentos de Deus, Deus ele não dá porque ele gosta de proibir, não é tipo aquelas autoridades assim, eu gosto de mandar, então eu tenho que inventar alguma coisa para mostrar que eu mando. Não é isso, né? Em cada mandamento de Deus existe ali um sentido positivo de proteção. Bom, eu digo assim, ó, Deus nos dá a sua lei e com isso protege a humanidade inteira em 2 níveis. Existem 2 níveis aqui. O primeiro deles é um dos usos da lei de Deus, ela serve como freio. E o que ela freia? Ela freia a maldade. Então, tipo, por que vocês mais ou menos não estão com medo agora? Vocês não estão com medo, quer dizer, a gente tem um medo, um medinho, assim, de ser assaltado, alguma coisa em casa e tal, mas tudo bem, não é um medo ainda irracional, não é um medo paralisante, assim. Por quê? Cara, bem ou mal tu sabe, assim, que pode acontecer, mas provavelmente não vai acontecer. Porque a maldade, ela apesar de existir bastante, ela ainda assim é uma maldade freada. Todas as pessoas, ela já nasce com resquícios da lei de Deus no seu coração. Deus, ele dá essa bênção para a humanidade. Quer dizer, de certa forma falando, mesmo uma pessoa que nunca foi ensinada que é errado matar, ela vai saber disso. Mesmo uma pessoa que nunca foi ensinada que é errado roubar, ela vai saber disso. Isso faz parte da lei natural, isso está dentro do ser humano. De maneira fraca, assim, meio apagada. Quer dizer, é muito fácil tu cauterizar isso, é muito fácil tu esquecer, tu agir contra essa lei natural de forma que tu perca ela. Quer dizer, ela pode ser perdida pelos seres humanos. Mas cada criança que nasce já traz junto isso. Por isso, cada criança é uma esperança. A lei natural é a maneira de Deus frear a maldade, tá? É o que a gente diz, são os mandamentos escritos no coração. As leis dos países, no geral, quando não são leis ímpias, elas são baseadas
são baseadas nos 10 mandamentos, sem saber. Pode ser um país que nem cristão não é, nem conhece a Deus e tal, mas sem saber vão, especialmente na segunda tábua ali do quarto mandamento em diante, tá? Então, assim, ó, Deus ele dá essa bênção, ele freia a maldade. Ele freia a maldade através dessa lei. Por isso que é tão complicado também quando, aos pouquinhos, as pessoas vão matando, vão cauterizando essa lei natural. Por isso que a igreja, ela sempre fica muito receosa com questões como aborto. Às vezes as pessoas dizem, por que a igreja quer se meter, né? Por que a igreja quer se meter nesses assuntos? Não é muito questão de querer se meter. A igreja sabe que no momento que as pessoas começarem a matar essa lei natural, o que resta é a maldade. E se a maldade toma conta, né? Quer dizer, é um instrumento de cuidado de Deus que as pessoas começam a abrir mão, e quando vê, a gente vive numa sociedade ímpia, tipo Sodoma e Gomorra, né? Ou antes do dilúvio lá, né? Então, a maldade tende a crescer quando a sociedade começa a ajudar as pessoas a matar essa lei natural que está no coração. Tá? Então, de certa forma, a igreja avisa o mundo assim, cuidem com isso, cuidem com isso, cuidem com isso. Porque se vocês não cuidar com isso, pode ser que a perversidade tome conta. Então, esse é o estressezinho, assim, com alguns pontos, né, que a igreja muitas vezes bate a tecla. E o segundo nível, daí é para os cristãos. Para os cristãos, a lei de Deus, os 10 mandamentos, a gente não vai ter um olhar negativo sobre essa lei. O cristão, por ter sido renovado, ele vai ter um olhar positivo. Então, a lei, além de ele ter no coração essa lei escrita e não cauterizar ela, ele ainda vai querer, de fato, estudar essa lei, meditar nessa lei. Ele vai querer aplicar essa lei na sua vida. E daí tu consegue um segundo nível de proteção, digamos assim, porque mais ainda tu aplica na tua vida os 10 mandamentos. Então, gurizado, vocês que vão formar família, vocês que já formaram, a verdade é essa, assim, Deus é o nosso Criador, e os mandamentos é tipo o nosso manual de instruções, assim, Deus sabe exatamente o que vai nos fazer feliz e o que vai nos trazer o mal e o sofrimento. E os mandamentos, eles estão ali para proteger do mal e do sofrimento. Então, na medida em que nós, cristãos, a gente olha para os mandamentos num sentido positivo, a gente consegue um segundo nível de proteção ainda. Então, são os dois níveis aí, então Deus usa a sua lei para nos proteger. Então, é aqui, ó, aqui é o sentido positivo, né? Então, ali, por exemplo, o uso, aqui, né, mostra um pai e um filho usando a autoridade com carinho. Isso tem a ver com a lei de Deus, né? O quarto mandamento, um filho que respeita o pai e tal. Então, isso é positivo. Ali, quando tem a ver com respeito e mesmo com a união, né? Então, não matarás. Daí o cristão diz, eu não vou ter preconceito contra o outro e de repente eu vou ser ajudado por esse outro, né? Aqui também a família, né, tem o sexto mandamento, não comete adultério. Daí qual é o sentido positivo disso? O sentido positivo é respeita o teu esposo, tua esposa, né, ou te guarda, te preserva, almeje construir uma família, não levar uma vida promíscua e tal, né? Entende? Então, tu vai ganhar uma recompensa disso. Sabe, uma coisa é tu achar assim, eu vou viver por viver, fazer, né, o que eu quero, não sei o quê, e outra coisa é assim, não, eu almejo, eu desejo isso. Então um dia vai ter recompensa. O cuidado ajuda, né? Então, de novo, a lei diz não matarás, e no sentido positivo é cuide do outro, ajude o outro. Tá? Então, isso está muito presente na nossa vida, divida com o outro, né, o que tu tem. Quer dizer, não fique feliz com o outro passando fome, quer dizer, zele pelo outro, né? Então, isso são ensinos da lei de Deus para nós. Vocês percebem como ela nos protege. Quando a gente pede, então, Deus nos cuide, Deus está nos cuidando através da sua lei. Terceiro, vocações. Aqui é onde a gente encontra Deus agindo de uma maneira claríssima. Deus agindo de uma maneira muito clara. Na Bíblia isso aparece também.
Deus cuida de pessoas através das vocações. O primeiro exemplo ali, a família de... apagou o José ali. A família de José, Maria e Jesus, né? Então, a gente também não pode achar assim que José, quando ele ia para vestir Jesus, ele fazia uma mágica. Daí, na hora de comer, ele fazia outra mágica e aparecia a comida. Daí, assim, Jesus, precisamos de dinheiro. E daí, Jesus ia lá, pescava um peixe e tinha dinheiro dentro do peixe. Não, cara, era através do trabalho. Ele era carpinteiro, trabalhava, sabe? Entende? Era uma vida comum. Então, Deus, ele usa pessoas, José, que entrou nessa vocação de pai, Maria, que entrou nessa vocação de mãe, e cuidaram de Jesus. Jesus, na sua vocação de filho, cuidou de Maria e José. No meio ali está a imagem de José do Egito, né? Então, José era príncipe do Egito, né? Ele se tornou príncipe do Egito. O que ele fez? Ele organizou o Egito para fazer colheitas nos anos de prosperidade e depois tinha comida nos anos de fome. Então, não foi milagre. Cadê o milagre aí? Não, o milagre é o seguinte: vamos plantar, vamos colher e vamos guardar. Não é milagre. Quer dizer, Deus usou José no lugar onde ele estava para preservar a vida de milhares de pessoas. Então, Deus usa as vocações. Ali também Priscila e Áquila, eles eram fazedores de tendas e eles ajudaram muito o apóstolo Paulo, né? Eram grandes companheiros do apóstolo Paulo. Então ali também não tinha milagre, assim, né? Eles se cuidavam através do trabalho cotidiano. Deus, ele cuida de nós através de pessoas, e cada pessoa na sua vocação. Então, Atos 16, 13 a 15, é uma história da Bíblia que é bem interessante. Paulo, ele está pregando o evangelho, né? Daí ele conta ali: no sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Tá, pensa assim, ó, Deus, ele quer cuidar de Paulo. Deus, ele quer fornecer um abrigo para Paulo. Daí como é que Deus faz? Ele faz assim, um milagre e de repente lá na praça da cidade aparece um abrigo? Não. Deus, ele abre o entendimento da Lídia. A Lídia era uma pessoa de uma posição social boa, era uma empresária, vendia púrpura, né, tinha um bom lugar, e Deus, ele abriu o coração da Lídia e ela foi convertida ao evangelho. E a Lídia, ela quer cuidar do apóstolo Paulo. E ela diz: olha, vamos lá para casa. Lá eu vou conseguir cuidar, né, cuidar de vocês, dar a vocês o pouso, o banho, comida, né? Então, como é que Deus cuidou do apóstolo Paulo? Através da vocação da Lídia, tá? Então, através do trabalho, do empreendimento, né, do que a Lídia fez, ele acabou cuidando do seu discípulo. Isso é muito tri, né? E ainda hoje é muito assim. Uma enfermeira, um médico é o exemplo mais clássico, ainda mais hoje em dia, né? Quer dizer, se tu tá ruim, o médico, ele te ajuda a melhorar. Na sua vocação, ele é Deus cuidando de ti. Assim também o professor, né? O professor, a professora que está ensinando crianças, quer dizer, é Deus que está fazendo isso. Deus está ensinando através ali do professor, da professora, está cuidando, porque aqueles ensinos ali vão ajudar aquelas crianças, aqueles jovens a se defenderem na vida. Assim, através da família. Quer dizer, o pai como pai, a mãe como mãe, o filho como filho, o vô, a avó, cada um no seu papel, forma uma rede de cuidado. Então, lá no início, tu queria botar o dedo na tomada. O que Deus fez? Deus fez um milagre na tua vida para que tu não botasse o dedo na tomada? Não. Deus colocou um pai e uma mãe na tua vida que não deixaram. Então, na verdade, vocês, onde vocês estão e no que vocês fazem, vocês são Deus agindo para cuidar dos outros. Daí, às vezes a gente pode dizer assim: mas eu orei e eu não vi nada.
Não vi nada acontecer. Cara, não vi nada, né? Deus, ele cuidou de mim através da sua criação, através da sua lei, e encheu de pessoas na minha volta que estão cuidando de mim, entende? Então, até aqui 3, mas tem mais 2 ainda. Tem mais 2. Bom, agora sim, então a gente chegou naquilo que quando a gente pensa em Deus é a primeira coisa, que é o sobrenatural. Sobrenatural. Deus, ele cuida de nós também desafiando as leis da natureza. Em primeiro lugar, ele cuida através da natureza, através da razão, através da ciência. Ele cuida através da sua lei, nos protegendo. Ele cuida através das vocações do médico, do dentista, do professor, do policial, tá? Mas ele também manifesta, e a Bíblia está cheia desses exemplos, desse cuidado sobrenatural. Esse cuidado sobrenatural, eu divido em 2, né? Primeiro, anjos, Deus envia anjos para nos cuidarem. Gosto desse texto, ele é bastante ilustrativo. O rei da Síria ficou muito aborrecido, porque toda vez que ele queria atacar alguém, fofocava lá para o rei de Israel, ele não conseguia, né? Então ele chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Que o rei de Israel sempre ficava sabendo. Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então, o profeta Eliseu, que de forma sobrenatural ficava sabendo, porque Deus revelava a ele, né, os movimentos do rei da Síria, e por isso orientava o rei de Israel. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa, a Bíblia não diz isso, mas a gente imagina que apavorado, e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Entende? O empregado de Eliseu, ele viu o exército sírio cercando a cidade, ele ficou apavorado, daí ele disse, ele disse para Eliseu: Eliseu, nós estamos perdidos. Daí Eliseu disse: fica tranquilo, porque os que estão com a gente são mais do que os inimigos. Daí continua ali e finaliza. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu a oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Então, por um momento ali, né, Eliseu orou e pediu que Deus desse a bênção para o empregado dele enxergar o mundo espiritual, né? E ele então pôde ver milhares de anjos que estavam na volta protegendo, tá? Isso aqui é interessante, que a gente sempre pensa, né, que Jesus, se ele tivesse chamado esses mesmos anjos, aí teriam lutado por ele, né? Jesus nunca teria morrido se ele não quisesse morrer e entregar a sua vida. Então é que interessante, né? Os anjos estavam ao redor. E a Bíblia várias vezes fala sobre os anjos ao redor do povo de Deus, das pessoas de Deus, de que forma que os anjos vão empreender essa proteção. Isso acontece no mundo espiritual. A gente nem sempre consegue ver. Mas tem vários momentos na nossa vida que a gente diz, cara, certamente teve um anjo ali, porque, por favor, né? Então tem momentos que, de certa forma, o nosso olho se abre um pouquinho, a gente não enxerga o anjo, mas enxerga o que aconteceu e percebe que foi um livramento, então, de Deus, né? Um livramento de Deus. E aqui de forma sobrenatural. Camila? Ô, pastor, na escola a gente fala muito isso, assim, do quanto Deus cuida das crianças, quanto Deus manda anjos, porque podia acontecer cada coisa, em momentos assim, muito específicos que a gente vê, né, e a gente diz, nossa, como Deus cuida, né, como Deus manda anjos realmente que salvam essas crianças do que poderia acontecer, do que não está no nosso alcance, né, mas o quanto os anjinhos cuidam. Então, realmente, aqui, ó,
acontecem coisas em nível espiritual que a gente não sabe, talvez nunca vai saber, mas se a gente soubesse ia ficar bem assustado, bem apavorado, né? De fato, esse cuidado de Deus de forma sobrenatural, ele acontece o tempo todo o tempo, e a gente nem fica sabendo os perigos que a gente foi poupado, né? E a outra forma sobrenatural de Deus nos cuidar, certamente, são os milagres, né? E aqui é interessante, assim, ó, porque a Bíblia, ela vai focar muitas vezes nos milagres, e a Bíblia, obviamente, foca nos milagres porque ela quer mostrar a natureza poderosa de Deus. Ela quer mostrar a natureza criadora, criativa de Deus. E por isso a Bíblia foca nos milagres. Tu vai ler a Bíblia, é milagre o tempo inteiro. E daí tu fica pensando assim, então isso tem que acontecer hoje em dia também, na mesma intensidade, ou a gente tem que ver isso acontecer na mesma intensidade, e não é assim. A Bíblia, ela pressupõe que o povo de Deus reconhece todo esse cuidado de Deus na natureza, na lei, através das vocações, e por isso a Bíblia, claro, vai mostrar os milagres, porque ela quer nos mostrar quem Deus é. Ela quer nos mostrar que Deus não é limitado. Por isso esse versículo ali, ó. Porque para Deus nada é impossível. Isso foi falado para Maria, né, quando ela questionou lá que ela era uma moça e tal. Então, ali, por exemplo, Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas multiplicando os pães. Então, isso não é natural, isso é sobrenatural. Não é assim que cada um trouxe um pãozinho e dividiram. Os professores de religião explicam assim muitas vezes, né? Porque não pode ser milagre. Então, não, é que cada um trouxe um pãozinho e deles dividiram. Isso é o milagre do compartilhar. Não, cara, não é milagre do compartilhar. É um milagre do Deus Todo-Poderoso, que pega, né, 5 pães e 2 peixes e alimenta tantas pessoas. Tá? Então, é sobrenatural. Quando Deus abre o Mar Vermelho lá, então, para o povo passar, então ali é sobrenatural, um milagre. Deus ele age na natureza, ele impede a força da natureza, ele muda por um momento a força natural para benefício do seu povo. E ali também Deus curando, né, fazendo uma cura, alguém que não via, e Jesus fez com que essa pessoa visse. Agora, uma coisa interessante, assim, quando a gente vê esses milagres na Bíblia, a gente não se dá conta de que Jesus de fato curou naquela época um cego, talvez alguns a mais, mas quantos não foram curados? Jesus ele curou alguns leprosos, mas quantos não foram curados por Jesus? Quer dizer que então esses que não foram curados não foram cuidados? Não, eles foram cuidados. Eles foram cuidados pela natureza, através da criação, através da lei, através das vocações. Deus não quis fazer um milagre, Deus não quis de forma sobrenatural agir na vida daquela pessoa, e aqui tem uma razão. Esse não é o meio preferencial de Deus agir. Não é o meio preferencial. Deus ele age de forma sobrenatural em momentos muito específicos, e aqui falando de milagres, né? Em momentos muito específicos, dá para se dizer que eles são exceções, são momentos específicos, e Deus sempre quer ensinar algo através disso. Ele sempre tem um outro objetivo envolvido também. Seja mostrar que o Messias tem o poder de Deus, seja mostrar ali no início, quando os apóstolos faziam milagres, atestando a veracidade da fé cristã, né? Então, Deus ele sempre tem um propósito. Os milagres para Jesus, eles são sinais. Eles sempre mostram algo, tá? Então, o milagre nunca é por um milagre. Ele nunca é um fim em si mesmo. Em primeiro lugar, ele é uma atitude de compaixão, de cuidado, e ele é para mostrar algo da parte de Deus. Milagres não existem com hora marcada. Ninguém vai dizer terça-feira às 20 horas, grande sessão de milagres. Porque ninguém manda em Deus. Porque Deus não promete executar um milagre sempre. Deus não promete sempre executar um milagre. O milagre ele está na sabedoria de Deus. Não existe nenhuma garantia que o milagre vai acontecer na tua vida. De repente tu está pedindo para Deus alguma coisa que é impossível, né, para os seres humanos,
não há garantia que Deus vá fazer isso. E não é porque ele não te ama, ele te deu muitas outras formas de tu ser cuidado e protegido, tá? Então a gente tem que entender o milagre de uma maneira correta. Algumas igrejas até gostam de citar aquele versículo que diz, né, estes sinais acompanharão aqueles que creem, pisarão em serpentes. Mas é interessante como a gente sempre coloca palavras na Bíblia, né, na boca de Jesus. O fato de dizer que os sinais acompanharão os que creem não quer dizer que sempre, em todos os momentos, vai ser assim, e também não diz até quando acompanharão, em que momentos. O que a gente sabe é que o milagre está no coração de Deus. Quando Deus ele cessa as forças que ele mesmo criou, que são as forças da natureza, isso é porque ele quer, num motivo muito especial. Então, nenhum de nós deveria ficar contando com milagres. Pedir, sim. Pedir, confiar, brigar com Deus, sim. Pedir, lutar, sabe? Tudo bem. Mas, assim, o coração conformado. Porque Deus, ele só vai operar o milagre quando ele quiser, no momento que ele quiser e se ele quiser. E Deus vai te cuidar de todas as outras formas. Mas essa aqui, não existe uma promessa de que ela vai acontecer na tua vida. Apesar disso, ela acontece. Muitas vezes acontece. Por que que para alguns sim e para outros não? É algo inexplicável. Não está no tamanho da fé, não está em alguma obra que alguém praticou, deixou de praticar, mas está unicamente na sabedoria e no propósito de Deus. Milagres acontecem para alguns e não para outros. Jesus curou alguns leprosos e não curou outros. Curou alguns cegos e não curou outros. Fez alguns coxos levantarem e não fez outros. Tá? Entende? E isso não tá nada na pessoa, tá só na mente de Deus. Mas milagres acontecem ainda hoje. Talvez vocês tenham histórias de milagre, acontecem até mais do que a gente imagina. Talvez a gente muitas vezes nem preste atenção e nem perceba o milagre, né? Mas eles ainda acontecem. Então, sempre lembrando que o nosso Deus é o Deus do impossível, para ele nada é impossível. Mas não acreditem em promessa, tá? O pastor Fernando vai prometer para vocês assim, vai dizer, tragam uma oferta generosa e o milagre vai acontecer na sua vida. Mentira! Conversa. O milagre só acontece quando Deus quer que aconteça. E daí não é... Também tem uma outra assim, que, não, mas esse pastor não tem poder, mas aquele outro tem poder. Conversa fiada. Conversa fiada. Quando Deus quer que aconteça, ele vai fazer acontecer sem nenhum pastor até. Basta uma breve oração. Se tiver na vontade de Deus, né, basta uma oração. Tá? Vamos lá, o último então. O evangelho, já que eu falei da lei antes, uma forma de Deus nos cuidar. Deus nos cuida pelo evangelho. E aqui talvez a mais estranha delas. Vocês podem dizer assim, mas como assim? Como assim Deus nos cuida pelo evangelho? Dá para entender que Deus nos cuida pela criação, dá para entender que Deus nos cuida pela sua lei, dá para entender que Deus nos cuida pelas vocações, pelas outras pessoas, e dá para entender que Deus nos cuida por anjos e por milagres. Mas como assim pelo evangelho? O que é o evangelho? É a notícia de que os teus pecados estão perdoados. É a notícia de que tua vida é eterna com Deus no céu. É a notícia de que a tua vida não se resume à vida aqui neste mundo. E por isso nós somos cuidados pelo evangelho também, sabe por quê? Porque vai acontecer de Deus, em algumas ocasiões, escolher não preservar a vida de pessoas. Quer dizer, mesmo nós aqui que estamos aqui, talvez alguns de nós não vão chegar à velhice, não vão chegar a 90 e tantos anos. A gente não sabe. Pode acontecer de Deus escolher, na sua infinita sabedoria, que alguns de nós, que a gente parta antes, tá? Tá, mas então, tá aí o grande sinal de que Deus não nos cuida? Não, ele nos cuida pelo evangelho. Essa promessa de Deus de que a nossa vida é eterna, se não for aqui na terra, é com ele no céu, é a maior expressão de cuidado. Por isso, o Salmo 63, ele vai dizer assim,
O teu amor é melhor do que a própria vida, por isso eu te louvarei. Quer dizer, aquele que está numa íntima comunhão com Deus se sente cuidado por Deus na vida e na morte, na doença e na cura. Quer dizer, quando a cura vem, quando a cura não vem. Quando Deus preserva a vida e quando ele não preserva, por causa da sua sabedoria. Só que o cristão que está em comunhão com ele, mesmo que Deus decida, quer dizer, ele orou antes do avião subir, né? Mas Deus quis que aquele avião caísse. Mesmo assim, aquela pessoa estará com ele para sempre. E por isso o Evangelho ele nos fala de uma vida que não acaba. Ou seja, mesmo quando os nossos olhos veem a falta de cuidado de Deus, mesmo quando a nossa razão diga, ali Deus não cuidou. Quer dizer, fulano era cristão, morreu de Covid. Então quer dizer que ali Deus não cuidou. Até ali Deus cuidou. Deus cuidou porque recebeu essa pessoa na glória, na vida eterna. Então a esperança do cristão, ela não se resume a essa vida. O cuidado de Deus não se resume a essa vida também. Tá? Salmo 63, o teu amor é melhor do que a própria vida e por isso eu te louvarei. 5 maneiras, então. Criação, natureza, lei, vocações, sobrenatural e o evangelho. As 5 maneiras que Deus cuida de nós. E todas elas vão dizer assim, Deus cuida mesmo, cuida sempre, tá? E por isso a gente pode viver em paz.